Estou em Brasília e aqui estou eu em São Paulo. Brasil, estamos agora em Curitiba. Avance contra os inimigos e destrua completamente tudo que possuem. Não tenha piedade. Mate os homens, as mulheres, os recém-nascidos e até mesmo os animais de criação, sem deixar nada para trás. Eu tenho que dizer o que eu acho disso? Exato, você vai me dizer o que você acha desse livro. Você se emocionou? Eu me emocionei pela frase. Eu não sei o que eu acho do livro ainda. Vou ler esse livro. Mas você ficou chocada com essa frase? Eu fiquei extremamente chocada com essa frase, porque isso não é uma coisa normal. Você deixaria seu filho ler esse livro e aplicar essa frase para a vida dele? Jamais. Não. Você acha que o autor que escreveu isso daí é uma pessoa sã ou insana? Eu acho que o autor é uma pessoa insana. O Adolf Hitler. É pior que Adolf Hitler. Agora, você acredita na Bíblia como palavra de Deus e princípio moral e ético? Sim, acredito. Você acredita em Deus? Acredito. Muito. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se eu te disser que esse texto não é de Adolf Hitler, mas é da Bíblia. Acredita na Bíblia? Sim. Acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Acredita que a Bíblia ela é um livro de manual de bons costumes, ética e moralidade? Sim. Quando você pega um texto desse daí, você acha que é certo o que você acabou de ler? Você concorda com isso? Nunca. Mas faz o seguinte, fica comigo, porque logo após a nossa abertura eu venho, te conto e te mostro tudo. Em mínimos detalhes, Brasil. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, olha o Jason mais uma vez aqui nas ruas. Eu sei que você, do outro lado, estava sentindo maior saudade do Jason nas ruas. E exatamente eu voltei. Voltei aonde? Comecei aonde? Comecei exatamente aqui, olha, num plano piloto. Estou aqui em Brasília, capital do Brasil, Distrito Federal. Vim começar logo daqui. Daqui eu vou para São Paulo, para Curitiba, Paraná e possivelmente, se der tudo certo, se a logística der certo, aí eu vou até o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Mas isso daí eu não sei se vai dar certo, pessoal, porque ó, a grana tá pouca e a logística tá apertada, tá certo? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui hoje, pessoal? Vou estar pedindo para que as pessoas possam pegar num pote um versículo. Só que eu vou dizer que o versículo é do Alcorão. Esse aqui, ó, tá vendo? Eu vou dizer que o versículo bíblico é do Alcorão. E vou perguntar para as pessoas se elas acham certo, se elas acham errado o que elas estão lendo. Vou perguntar para elas o que elas acham da Bíblia também, certo? E quando elas estiverem lendo, eu vou perguntar, olha, o que você acha? Isso é ético, não é? Moral, não é? É certo ou errado? É feio, é bonito? O que você acha? E dependendo da situação, no final eu revelo para a pessoa, digo, olha, esse daqui na verdade é um versículo bíblico, não é do Alcorão. E vamos ver, Brasil, o que as pessoas vão pensar, tanto pessoas aqui, ó, de Brasília, certo? Como também o pessoal do Paraná, como também o pessoal de São Paulo. Vamos nessa, então? Bom, eu estou aqui com quem? Viviane. Como? Viviane. Viviane, você tem quantos anos? 27. Você é daqui mesmo de Brasília? Não, sou do entorno, Valparaíso. Valparaíso, legal. Você está com o livro aí na mão, chamado o Alcorão, que é um livro sagrado dos muçulmanos. Mas você conhece a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada sim, o Alcorão não. O que você acha da Bíblia Sagrada? É um manual, né, que a gente tem, onde a gente tem instruções para seguir. Moral, ética. Ética, moral. Bons costumes. Bons costumes. E fé também, né, para quem tem fé em Isso é importante, né? Cristo. Aham. Olha só, você vai pegar aqui no pote, tá vendo aqui o pote? Você vai pegar qualquer folhinha que você quiser aí, tá bom? Qualquer papel. E você vai ler pra mim e me dizer o que você acha desse texto aí. Tudo bem? Tá. Se o homem trair seu compromisso matrimonial e se envolver com a mulher de outro, ambos serão condenados à morte por seu ato de infidelidade. Isso quer dizer que qualquer homem ou mulher, no caso, que tiver uma relação sexual fora do casamento, essa pessoa não tem acordo com ela. Ela deve ser executada a pedradas. O que você acha? Errado. Você acha errado? Eu acho, porque todo mundo tem uma segunda chance que pode ser perdoado, tanto por nós quanto por Cristo, né? E isso pela minha fé que eu acredito, né? Eu não sei o que as outras pessoas acreditam, mas, tipo assim, é uma traição muito
pesada, inclusive eu já passei por isso e eu consegui perdoar. Então, assim, eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo merece o perdão. Então, isso fala mais sobre você do que a outra pessoa. Legal, cara, muito boa explicação. Então, assim, você discorda do livro? Sim, se isso tá no livro, né? Tá no livro. Totalmente. Bom, agora se eu disser pra você que esse texto aqui é da Bíblia e não do Alcorão. Sério? Seríssimo? É da Bíblia Sagrada e não do Alcorão. Então, na Bíblia tá falando que não, Exatamente isso daí. então vai de contra o que Jesus prega. Isso quer dizer que, assim, Pode estar errada. bom, isso foi o que você disse. Pode ser que sim, né? Você acha que isso deve ser mudado? As traduções, né, também. Mas você acha que isso deve mudar um pouco? Na Bíblia? É. Você acha que deve mudar textos como esse para a nossa atualidade? É porque, assim, ninguém sabe quem foi que traduziu, de onde vem exatamente, né? Porque cada Bíblia vem de um tradutor diferente, né? Tem as religiões que traduzem da forma... Eu só modifiquei somente um textozinho, assim, modifiquei as palavras, mas a mensagem, o sentido é exatamente a mesma coisa. mesmo. É muito difícil eu falar que tem que mudar, porque se for algo que Deus coloca nas pessoas, tipo assim, ele exige, então eu não tenho muito o que falar, né? Tudo bem. Eu tô errado. Olha, você concorda lá com a sua imagem lá pro nosso canal? Sim. Muito obrigado. De nada. Bom, eu estou aqui com quem? Samuel, Samuel, você tem quantos anos? 28. 28, mora aqui em Brasília mesmo? Sim. Legal. Esse livro que você está em mãos, você tem conhecimento dele, é um livro sagrado, chamado Alcorão, Já ouvi falar. dos muçulmanos. Isso, já ouvi falar, mas nunca li, nunca vi nenhum versículo nem nada. Mas e a Bíblia, você já leu? Sim, sou cristão. Você é cristão? Ô, rapaz, que coisa boa. Bom, olha só, aqui está o potinho, aqui está o pote. Você vai pegar um só e vai ler e me dizer o que você acha desse livro, tudo bem? Pode pegar qualquer um. Pronto. Aí agora você lê. Se houver relatos que uma cidade inteira foi seduzida por falsas crenças, investigue com rigor. Se a tradição for confirmada, destrua completamente seus habitantes, seus bens e até mesmo os animais. Tudo será queimado para servir de aviso. Esse lugar nunca mais será reconstruído. Assim, como a Bíblia fala no tempo de Noé, quando Deus falou com ele para construir a arca, né? Então, foi um tempo que muitas pessoas discordaram e acharam que era até loucura dele, né? Aham. Entendeu? Acho que você com certeza deve ter ouvido falar, Já. né? Então, por conta da inundação, muitas pessoas seriam destruídas e pediu para que separassem alguns animais, pediu para separar a família. Então, é como também está falando aqui, né? Então, por conta de algumas coisas que as pessoas fizeram, as coisas foram destruídas. E muitas coisas a gente vê no dia de hoje, que muitas coisas as pessoas não acreditam, não creem, mas muitas coisas estão acontecendo, como a Bíblia também relata. O que mais te chamou a atenção no que você acabou de ler? Qual foi a palavra que mais te chamou a atenção? O que é que mais você traria para os dias de hoje? Aqui. Tudo será queimado para servir de aviso. Uma das coisas que estão acontecendo nos dias... Inclusive crianças, né? Isso. Crianças, animais, tudo. Entendeu? Você concorda com isso? Depende da situação. Porque... Esse aí que você tá lendo é o Corão, é isso? Isso mesmo. Porque, digamos assim, a gente vê nos dias de hoje. Os pais fazem coisas erradas, drogas, acabam fazendo coisas com os filhos, matando os filhos. Entendeu? Mas acha certo que um Deus possa destruir crianças recém-nascidas? Assim, não é que seja certo destruir crianças, mas por conta de todos sofrem. Como assim por conta de todos sofrem? Porque assim, tipo assim, se você tem seu filho, tem sua filha, tem animais, tem crianças, então se você já faz coisas certas, então pode ser que coisas não seriam destruídas. Então, tipo assim, se as pessoas acreditassem, levassem em conta aquilo que nós tínhamos falado, poderiam ter sido livradas daquilo ali. Entendi. Tá certo, então. Bom, e se eu te disser que esse versículo aí que você tá lendo não é do Alcorão, mas é da Bíblia mesmo? Foi isso que eu entendi, foi isso que eu achei. Você percebeu que era da Bíblia? Percebi. Bom, eu quero muito mesmo agradecer a você, tá, por essa entrevista. Você concede a tua imagem lá pro nosso canal, Além da Fé? Sim, pode ser.
Obrigado, valeu. Eu estou aqui com quem? Wendel. Endel. Wendel. E quantos anos você tem, cara? Tenho 25. Você é daqui de Brasília mesmo? Sim, nasci aqui. Legal. Você conhece esse livro que você está nas mãos aí, o Alcorão? Não, nunca tinha visto antes. Esse aí é o livro sagrado dos muçulmanos, que é o maior concorrente do cristianismo. Você é cristão ou coisa? Eu acredito em Deus, mas não sou religioso. Mas você acredita na Bíblia, alguma coisa ou não? Não. Não, também não acredito em Bíblia. Tá, pega um texto aqui, desse aqui, qualquer um que você leia, certo? E lê pra gente e me diz se você concorda com isso daí. Se um parente, um amigo ou qualquer outra pessoa tentar convencê-lo a adorar outros deuses, não aceite. Não tenha piedade e não o esconda. Ao contrário, seja o primeiro a agir contra ele. E depois o povo seguirá o seu exemplo. Ele será apedrejado até a morte por tentar afastá-lo da verdade. Assim todos aprenderão a temer e ninguém ousará cometer tal erro novamente. Então, o que você acha desse texto religioso? Eu não concordo. Eu acho que, assim, errar é humano, né? E apedrejar uma pessoa até a morte por ela ter errado uma única vez... Muito fundamentalista? É muito fundamentalista, né? Pois é, esse texto aí, na verdade, ele é da Bíblia Sagrada. Sério? É. Caraca. O que é que você acha? Você concorda ou discorda disso? Não, discordo, né? Plenamente disso, cara? Plenamente, sim. E você acredita que lá atrás, ali no Congresso, existe ali uma Câmara, aliás, existe ali uma bancada evangélica que quer fazer com que essas leis se tornem reais nos dias de hoje? Sério? Não sabia. Seria isso. Caraca, que situação, hein? É, difícil, né, cara? É difícil mesmo. Bom, me diz uma coisa, você concorda lá com a sua imagem lá pro nosso canal? Sim, tranquilo? Obrigado, hein? De nada. E o seu nome, qual que é? Gabriela, Você tem quantos anos, Gabriela? tenho 24. E você é de onde? Sou de Sobradinho. Sobradinho. Tá um pouquinho longe daqui. Um pouquinho, acostuma, né? Bom, esse livro que você tá nas suas mãos aí, você conhece esse livro? Não, não conheço. Mas você vai ler um trecho dele, tá certo? Mas a Bíblia Sagrada você conhece. Sim, conheço. Acredita em Deus? Sim, acredito. Você acha que a Bíblia, por exemplo, pode ser um livro considerado de não só de fé, mas de comportamento, de moral e de ética? Sim, acredito. Você confia na Bíblia? Sim, confio. Você pode ler aqui, pegar aqui um texto, pode pegar qualquer texto aqui, qualquer um que você quiser. Aí você vai ler pra gente agora, tá certo? E me dizer o que você acha. Lê pra gente. Se um homem se deitar com outro como se fosse com uma mulher, cometerá um ato abominável. Eles pagarão por suas próprias vidas, sendo inteiramente responsável por suas ações. Você viu que eles pagarão com a própria vida caso, por exemplo, um homem que se deite com outro homem, até mesmo uma mulher que se deite com outra mulher. Você concorda com esse livro? Eu, tipo assim, pela Bíblia, sim, concordo pela Bíblia, entendeu? Que ela condena esse ato. Mas você acha certo executar essas pessoas? Bom, certo, assim, acho que não seria, né? Mas se você diz que não é certo, então é Deus que está errado? Tô te perguntando. Eu fiquei até sem resposta. Porque se você diz, ó, é certo, aí você diz, então Deus está certo. Sim, eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia, mas quem sou eu para condenar? Mas eu digo assim, aqui está escrito que essa pessoa que se deita com outro homem deve ser executado. Aí, Você executaria um homossexual? não mesmo. Não executaria. Acho que cada um tem um livre-arbítrio. Você concorda com isso aí, com esse texto que você está lendo? Seriamente. Eu não executaria. Eu, Gabriela, não executaria. Mas concorda com o texto? Por esse fato, executar alguém, eu não. Eu, particularmente, não. Algo individual, eu não. Não apedrejaria? Não mesmo. Não apedrejaria. Bom, tá certo então. Bom, você concorda lá com a sua imagem para o nosso canal? Sim, concordo. Obrigado. Por nada. Pois é, Brasil, como você pode perceber, aqui em Brasília, muita gente discorda que esses textos possam ser aplicados no dia de hoje. Ah, mas isso aí foi o próprio Deus, tá? Mas eu discordo que esses textos sejam aplicados no dia de hoje, tanto ao Corão como à Bíblia. Mas o problema todo é que a sociedade está acordando para essas coisas. O senhor concorda com o que o senhor ouviu? Não concordo. Você acredita na Bíblia? Acredito na Bíblia. Você, com princípios bíblicos, você concordaria que um texto desse, por exemplo, fosse circulado entre jovens e adolescentes por aí? Nos tempos de hoje, não. Não, né? Não. Mas ali, ó, tá vendo ali? Ali é o Congresso. Ali também está o Senado. Ali está o Supremo Tribunal Federal. E você acredita que existe ali dentro do Congresso uma bancada evangélica
que quer fazer com que essas leis antiquadas e retrógradas, elas se tornem leis sociais. Você acredita numa coisa dessa, Brasil? Exatamente ali, ó, aonde você está vendo, lá atrás, ó, o Congresso e o Senado, um ao lado do outro. E é um problema, Brasil. Quando as pessoas colocam a doutrinação, o fundamentalismo, coloca a sua crença além da sociedade, além da nossa lei, além da atualidade, e quer colocar isso goela abaixo da sociedade. Mas vamos lá, vamos entrevistar mais pessoas e ver no que vai dar. Eu tô aqui com quem? Taesha. Taesha, você tem quantos anos? Vou fazer 18 no sábado. Caramba, que legal. Então, meus parabéns já adiantado, tá certo? Bom, você mora onde? Moro em Sobradinho. Esse livro que você tá nas suas mãos aí, ó, tá vendo? Esse aí é o Alcorão. É o livro religioso de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo. As pessoas acreditam muito nesse livro. Mas nós aqui acreditamos mais na Bíblia. As pessoas acreditam em Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa? Sim. Você acredita na Bíblia? Sim. Acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Você pode pegar aqui um texto para nós aqui, qualquer texto. Agora, lê para nós e diz se concorda ou discorda. Quem insultar e desrespeitar o nome sagrado sofrerá a pena máxima. A comunidade inteira executará a punição sem distinção entre os nativos e estrangeiros. Aquele que cometer tal ofensa será morto. Quer dizer, apenas por cometer uma ofensa, apenas isso, a pessoa será morta. O que você acha desse texto? O que foi que mais te chamou a atenção aqui? A questão de insultar um livro sagrado, o nome sagrado. Então, quem insultar o nome ou desrespeitar o livro sagrado terá que ser executado por todos. Apedrejado. O que você me diz sobre isso? Eu acho que existe o perdão para todos, e eu também não sou ninguém para julgar ninguém. O único que pode julgar alguém é Deus. Eu acredito que assim deve existir uma posição de respeito entre religiões, sabe? Eu sou evangélica, eu sou cristã, e eu acredito que da mesma forma que a gente respeita outra religião, a gente também deseja receber respeito. Bom, agora me diz uma coisa, você recomendaria um livro desse para a sociedade de hoje? Sim, com base cristã, sim. Não, eu digo assim, você recomendaria esse livro com essa frase para a sociedade atual? Não. Não recomendaria? Não. Por quê? O que você achou dele? Porque as pessoas hoje agem de uma forma muito grosseira em relação a essas coisas de Deus. Inclusive, acham que nós cristãos, nós que seguimos a Bíblia, nos chamam que a gente julga os homossexuais, né? Vamos julgar assim, e que a gente julga as pessoas que se separam dos seus maridos, mas não é dessa forma também. Então, assim, se eu dissesse para você, para nós terminarmos, que esse texto aí não é do Alcorão, mas ele é da própria Bíblia Sagrada. Eu acredito. Eu acredito porque eu leio a Bíblia. Mas você concorda ou discorda disso? Assim, entre partes, né? Porque assim, existem níveis, né, de desrespeito. Acredito que a partir do momento que passa assim, uma blasfêmia, realmente não tem condições. Você acha que um blasfemador, por exemplo, deveria ser executado? Não, porque eu não sou ninguém para julgar ninguém. Eu não posso dizer que ele pode ser executado. Mas a Bíblia está dizendo, tá? Não, sim. De acordo com a Bíblia, sim, mas eu não posso dizer que eu apoiaria uma pessoa ser executada. Tudo bem. Eu te agradeço muito, fico feliz pela tua participação, tá? Você concorda com a tua imagem lá pro nosso canal? Sim. Obrigado, tá? Bom, eu estou aqui com quem? Com o Rodrigo. O Rodrigo, você fala bem, cara, você tem um vozeirão assim, vamos dizer assim, uma didática boa, uma forma boa de falar, cara. Valeu, obrigado. Quantos anos você tem? 32. E você é daqui mesmo? Não, sou de Salvador. Salvador, Soterapolitano? Soteropolitano. Ah, garoto, que legal, cara. Olha só, você conhece esse livro chamado Alcorão? Já ouviu falar dele? Sim, já ouvi falar do Alcorão, sim. É a Bíblia dos muçulmanos. A Bíblia? Não, muçulmanos, árabes é o povo. O muçulmano é a religião. Sim. Exato. Eu vou pedir a você para que você possa tirar um versículo aqui e me dizer se você concorda ou discorda desse versículo. Tudo bem? Tudo bem. Pronto, pode tirar aqui agora. Pode tirar qualquer um.
Peguei. Aí você lê pra gente e me diz o que você acha. Ok. Se um filho for desobediente e rebelde, sem ouvir os conselhos de seus pais, mesmo após ser disciplinado, ele deverá ser levado às autoridades locais. Os anciãos ouvirão os pais, que dirão: nosso filho não nos respeita, é indisciplinado e irresponsável. Então, os homens da comunidade o executarão por apedrejamento. Dessa forma, a ordem será mantida e todos temerão cometer tal desobediência. Bom, agora vem aquela questão. Perguntar pra você o seguinte. Você conhece a Bíblia? Sim, conheço. Você é cristão ou não? Sim, sou. Legal. Você acha que a Bíblia, por exemplo, ela é um conjunto de regras, tanto sociais, como de fé, como de comportamento, de ética e moralidade? Sim, na verdade a Bíblia ela É a palavra de Deus? Não é só a palavra de Deus, a palavra de Deus é importante, mas ela também dá como princípios morais pra gente seguir no dia a dia. Claro que, como foi escrito há muito tempo, por 66 homens, então período muito tempo da história, às vezes a pessoa pensa que tem muitos princípios desatualizados, mas não. São modernos, você só precisa aprender a aplicar os princípios dela. Legal. Agora, como você leu esse texto aí de um filho que, por exemplo, apenas foi desobediente aos pais, foi levado aos sacerdotes e os sacerdotes apedrejaram. O que você acha? Você acha que esse livro está certo ou está errado? Não, eu não vou julgar o livro por um princípio só, obviamente. Mas eu acho que sim. Como eu não posso emitir opinião só sobre esse versículo em si livre. Mas é bom observar que sim, que eu não acho que não deve ser extremo de levar a apedrejamento. Mas sim, acho que é interessante levar as autoridades, entre aspas, aqui eles falam autoridades que eram do povo, mas sim, buscar ajuda, orientação para sem contar que muitas crianças sofrem de deficiência, né? E na época que o livro foi escrito, as pessoas não sabiam dessas deficiências, não é verdade? Então muitas crianças eram apedrejadas porque achavam que uma criança com autismo, com afasia, dislalia, uma criança com deficiência de aprendizado, uma criança birrenta, instável, vingativa, grosseira, muitas vezes, achava que isso era má educação ou desobediência mesmo, e muitas eram apedrejadas. Mas também não pode esquecer qual o contexto histórico quando foi escrito esse livro. Sim, verdade. Talvez naquela época essa tenha sido a melhor decisão para aquela época. Claro que hoje a gente não levaria um filho para apedrejamento, um filho obediente. Buscaria o quê? Orientação de psicólogo, a orientação de pedagogo. Não apedrejamento. Não, obviamente não de cara, não. Inclusive, que casos hoje que existem crianças com sinais, indícios de psicopatia. Então não faria sentido apedrejar, como aqui está dizendo. Mas talvez o princípio seja buscar ajuda. A ideia aqui. Claro que o que ele fez? Se o pai percebeu que o filho era desobediente, o que ele fez? Buscou ajuda aos anciãos, aos conselheiros da... Mas para apedrejar, hein? Apedrejar foi a consequência. Não é que ele foi buscar para apedrejamento. Queria deixar bem claro. Ele deverá ser levado aos seus locais. Ele ouvirá os pais que vão ouvir e analisar as argumentações, a questão dos pais, e provavelmente deve escutar a criança também, e aí eles tomaram a decisão. Hoje a gente não levaria como apedrejamento, mais porque não é permitido nem por Constituição e nem por direito à vida. Mas é importante, sim, pegar o princípio de buscar ajuda. É o que está dizendo aqui bem claro. Agora, me diz uma coisa. Se eu dissesse para você que esse texto aqui não é do Alcorão, mas ele é da Bíblia Sagrada. Sim, eu entendo. E eu entendo que naquela época era necessário uma solução. Mas o princípio dela continua sendo o mesmo, que é o mesmo que eu defendi. É buscar ajuda. É o que está dizendo claramente aqui. Também naquela época, naquela situação e naquele contexto, o apedrejamento tenha sido a solução mais indicada. Hoje, a gente sabe que não é a solução apropriada, mas o princípio dela ainda é válido. Você acha que Deus muda? Claro, Deus não muda, obviamente que não. Se Deus achou que crianças deveriam ser apedrejadas antes, você acha que Ele quer que crianças sejam apedrejadas hoje? Não foi Deus que quis apedrejar. Aqui foi a decisão de quem? Dos anciãos. Não foi de Deus. Boa. O caso é. O que acontece hoje? Se o filho, como assim, hoje no tema dela, fosse uma família cristã e o filho apresentasse problema, o que deveria fazer? Buscar ajuda, no caso dos religiosos, né, da religião que faça parte, e aí seguir a orientação. Agora é claro que não vamos chegar a um extremo de matar, de apedrejar. Danado, né, cara? Imagine se fosse levar ao pé da letra essa expressão. Imagina apedrejar toda criança, como você mesmo usou com questionamento, apedrejar toda criança desobediente. Não é esse o princípio. O princípio aqui é você buscar ajuda. E é com essa ajuda que você pode ter uma orientação correta. Bom, eu quero muito agradecer a você, tá? Agradecer a sua decisão, muito coerente, muito atual. Isso é muito importante. Eu gostaria de saber se você concorda com a sua imagem lá pro nosso canal. Pode ser? Mas qual canal? Além da Fé, com Jason Ferrer. Tá. Sim, pode usar a imagem, não tem problema não. Obrigado, viu?
Pois é, pessoal, olha só, tá vendo? Uma hora dessa, agora 5 horas, 5h32 da manhã, estou eu aqui no Uber para poder seguir para o aeroporto, mas tudo que foi feito aqui em Brasília, agora mostrando como vai ser em São Paulo, Curitiba e no Rio Grande do Sul também, tá certo? Tá um pouquinho escuro, porque realmente tá escuro, são 5 e pouco da manhã, estamos em Brasília ainda, mas logo logo estamos chegando lá e realizando um trabalho ímpar para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos que vamos. Pois é, pessoal, tá vendo? Chegando aqui no aeroporto, saindo aqui do Uber, tá vendo lá? E aí agora partindo para São Paulo. As malas já estão aqui já prontinha. E aí o que acontece? E agora, pessoal, é partir para o combate. A cara de sono, tá? Perdoa bem a cara de sono, mas vai dar tudo certo. Vamos que vamos. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda? O que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Uma crítica contundente à escatologia cristã. Neste livro, eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história: a volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado: será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra o segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte: Jason, mas será que de fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar a sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte: venha e adquira o seu agora mesmo.